Você disse que todo envolvimento assim de magia, ele tem um retorno, né? Inclusive, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas que fazem meio que rituaizinhos assim de brincadeira, Aham. simpatias, coisas assim. Até isso pode trazer algum mal pra pessoa, Depende assim? do ritual. Se fazer tipo o ritual do copo, né? Você vai atrair um negócio ruim pra sua vida, né? Não use a tábua Ouija. Fa- Mas faz sentido essas brincadeiras do compasso, essas coisas? Realmente o copo se mexe mesmo, é Se verdade? mexe, 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 sim. Tem uma explicação científica para isso, tá? Mas também o diabo aproveita isso, essas entidades diabólicas, demônios de menor escalão, né? Porque eles não vão ficar perdendo tempo. O próprio demônio, ele tem que causar o mal no planeta, ele vai parar para ver alguém que está Isso, mexendo no copinho. exato. Né? Não, mas tem os demoninhos menores lá que tem menos coisa para fazer na vida, então eles ficam atormentando, né? Mas sim, podem ser. Eu fui uma vez convidado para ir no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É até paradoxal, né? Fazer a libertação da liberdade. Uhum. Né? Onde uma jovem estava canalizando um demônio, né? E os pais escreveram para mim desesperados: ó, minha filha está canalizando um demônio, né? E muitas vezes eu ia, né? Eu tinha mais tempo, né? Eu podia atender mais pessoas, né? Então depende mais do momento histórico. E a grande parte das vezes não era demônio, era coisa da pessoa mesmo, da alma dela, da psique dela. Tanto é que às vezes, uma vez eu fui na casa de uma menina, depois eu te contar dessa, que essa daí foi de verdade, Ah, de é? verdade, Tá, essa foi tá. para valer. Na casa de uma menina, também o pai, tá possuído, tá, a menina possuída. Aí quando eu entrei na casa, eu fui com um amigo meu e falei com o meu amigo: olha, eu vou orar baixinho perto, você vai por trás, você pega um saquinho assim, de plástico assim, tum, estoura perto do ouvido, vamos dar um susto num demônio. Se é um demônio de verdade, não vai Não tomar vai susto. tomar um susto. Ele vai estourar o saquinho na tua mão antes de você estourar nele. Ele vai te dar o susto, né? E ele nunca tá sozinho também, ele tá sempre em grupo, né? Então, aí tá, a menina tentou mudar a voz. Tô de olho em você, Daniel, seu traidor. Tá? Então, aí ele foi lá, pum, estourou, tomou um susto. A menina falou com a voz dela: ai, que susto, né? Uhum. Aí caiu a casa, né? Aí peraí, os pais olharam assim, mas por quê, né? Aí ela tentou imitar o demônio de novo. Falei: mas vamos jogar real, o que tá pegando? Né? Ela não tinha muita carência, falou: meus pais não dão atenção para mim. Então, quando eu falava que o demônio estava me possuindo, né, tinha uma força espiritual aqui na casa, eles davam atenção, eles oravam por mim, eles me abraçavam. Então, ela queria atenção. E ela recebia essa atenção na igreja também. Né? Então, ela queria atenção, uma pessoa que estava carente ali de um abraço, de um afeto. Às Né? vezes eu acho que boa parte dos endemoniados de igreja são isso aí, né? É isso, e também tem muita gente que é contratada, né? Que é pago para Tem. Hoje em fazer o dia show lá, tem, o né? espetáculo. Né? Qual seria a diferença, por exemplo, da. Porque a gente já sabe. Um demônio mesmo, ele falaria igual esses demônios que dão entrevista aí, que o cara Não, lógico que pergunta não. o que você vai fazer e tal. Essa coisa é meio complicado, né? Não, o demônio fica. Primeiro que você não tem que ficar batendo papo com o demônio, né? A Bíblia não dá chancela para isso. A única vez que Jesus pergunta pro demônio o nome dele, o demônio não disse o nome. Falou legião. Serão muitos. Uma legião É. romana, 6.000 homens, 6.000 demônios podiam estar sobrepujando aquela vida. Isso nos dá um ensinamento, não um precedente para você, sei lá, trocar ideia com o capeta. Né? Aí o capeta ainda fala tudo errado. Não sei se tem demônio que aparece, que contratam gente, às vezes, não treinaram direito o demônio. Aí o demônio fala errado: o que vai fazer com essa vida, demônio? Aí o demônio responde: nós vai fazer ele bater a cabeça, escorregar na tauba, cair da bicicleta. Né? Então eu falei: não é demônio, Porque que é ele isso? Vai ler fala. Caminho Suave. Então, mas uma vez eu perguntei isso pro Vailat, que é um cara hebraísta e não sei o que lá. Ele falou que rola isso daí de entrevistar o demônio desde a época de Salomão, assim. Mas eu não imagino que o demônio vai falar tudo errado, né? O demônio quer te intimidar e ele É. vai trazer uma semente de engano para você. Então, se você trocar ideia com ele, ele é muito mais inteligente que você vai perder. Né? Então, nem troca ideia. Então, geralmente, nesses casos aí que tá falando no microfone ali e tal, é mentira. 99,999. Mentira. Porque manifestação demoníaca mesmo, embora exista, não é uma coisa tão banalizada assim que a gente vê por aí, né? Então, a pegada é outra. Com essa daí, Menina da Liberdade, realmente aconteceu. Tá. Eu vi 5 vezes só, para valer. Sério? De verdade mesmo, 5 vezes. Não, porque não quero ver a sexta. Pô. Não é legal. Não é Isso legal. que você é um cara que tá no meio do negócio, hein? 5 vezes. Assim, E como que é? de verdade. Como que é? Completamente diferente do que a gente vê por aí. Porque, a gente não tem controle de certos músculos faciais, né? Então, quando a pessoa realmente está canalizada por um demônio, uma entidade,
estica, sabe? Muda o seu semblante, a voz, o timbre de voz é outro, o olhar muda, a força é assim, bruta, é muito diferente, né? Fica em posições, né, que assim, você olha pelo âmbito das leis da física, não é possível que a pessoa tenha aquela posição. Isso aconteceu no bairro da Liberdade. Vou simplificar em poucas palavras, tá? Não, pode contar, Posso pode contar? contar, pode contar. Então tá bom. Recebi o e-mail, né, do pai, orei, como eu sempre fiz, né? E aí Deus falou no meu coração, olha, então vai, né? Eu pedia sempre permissão para Deus, conversava com a minha liderança espiritual. Hoje eu sou um líder espiritual, mas antes de ser um líder eu fui liderado, né? Sim. Então um dia você é soldado, outro dia você é recruta, outro dia você é soldado, você cresce. E eu estava então, pedi permissão para Deus para ir, conversei com a minha liderança, ok, te abençoo, vai e tal. E Deus falou no meu coração, olha, essa aqui é aquela casta, sabe? Tem que ser jejum e oração. Eu falei, mas é para valer mesmo, Senhor, né? Isso aqui é de verdade, né? Deus falou, essa é de verdade. Eu falei, então eu não quero ir sozinho. Chamei 4 intercessores para junto comigo. Né? E os intercessores, nenhum deles podiam, né? Aquelas pessoas que eu confiava, e outros se voluntariaram. Não, mas nós vamos com você. Porque queriam ver o demônio, né? É curiosidade. Uhum. Só que eram pessoas que eu sabia que não tinham uma vida com Deus propositalmente. Uma coisa é você errar por ignorância. Mas você saber que aquilo é errado e continuar fazendo, sabe? Você sabe que enganando pessoas, né? Traindo tua esposa, enfim, coisas assim. E permanecer no erro, né? Isso é terrível, né? Então, é esse tipo de pegada que ele vai atrás, né? Vai atrás dessa reincidência de pessoas. E eu peguei, ok, então aqueles 4 pessoas que toparam, nós vamos com você. Todos eles tinham problemas não resolvidos. Eu falei, galera, não é bom vocês irem, né? Vai dar ruim vocês irem. Não, nós vamos, né? E eu orei de novo, falei com Deus, falei com a minha liderança espiritual, não deixa eles irem. Deus vai tratar com eles de alguma maneira, né? Aí chegamos lá, volta de 4 horas, 4:30 da tarde, e não aconteceu nada, cara. Não, manifestação zero. Às vezes eu até ungi a minha mão, né? Isso aconteceu uma vez, eu pensei, será que pode acontecer de novo? Só que não, você não pode fazer da rema a regra, né? Foi rema naquele momento, ungi minha mão, tocava a mão da pessoa que estava, o demônio estava sobrepujando, o demônio se manifestava. Mas assim, não era cotidiano, né? Isso aconteceu só 5 vezes. Então, já tinha acontecido uma vez, aí eu peguei, ungi minha mão, dei a mão para a menina, não aconteceu nada. Pensei, eu fiz jejum à toa, né? Me consagrei, né? Chamei a galera, vim até aqui, e nada do demônio, né? Aí a gente ficou conversando, tomamos chá, né? Conversando. Era perto daquela igreja dos enforcados, sabe? Não. Bairro da Liberdade. Não conheço essa. Tá, bom. É que eu fiquei muito em Liberdade, aprendi o Kung Fu lá, né? Tava cheio, toda hora tava lá. Aí, começamos a conversar e ficou de noite, eram umas 7 horas da noite, né? E já estávamos indo embora. De repente, a menina começou a pôr uma posição estranha, né? O olhar dela ficou diferente, dilatou a pupila dela, ficou tudo negro, assim. Você vê a mudança, assim, esticando o rosto, a voz mudou bastante, olhou bem fundo nos olhos da gente, assim, apontava, sabe? Falei, vou matar, todos vocês vão morrer hoje. Nenhum de vocês vai sair vivo desse lugar. Vou matar todos vocês. Vão estar no inferno comigo. E na boa, eu vou ser sincero, rolou um medinho, evidente, rolou um medinho. Né? Naquele momento, assim, eu já olhei para a galera dos intercessores, né? Esse é o sinal, né? Chegou a deixa, é o momento auspicioso para começar a interceder, né? Só que, de repente, começou a pipocar a luz e apagou a luz. Não é que apagou a luz naquela casa, teve um apagão. Lembra, teve uma época, teve muitos apagões em São Paulo. Você lembra desse período? Mas faz um tempinho aí, teve apagões. Teve um apagão, no total, a gente não via nada. Né? Aí comecei a ver uma gritaria toda. Ali, os pais, Senhor, tem misericórdia da minha filha, né? E o demônio gritando e falando uns palavrões. De repente, comecei a ver uns objetos voando, sendo arremessados. Estava tudo escuro, então eu não sei se a pessoa estava arremessando ou se estava voando. Né, mas bateu perto de mim, parecia panela, pem, né? Eu falei, Senhor, reuni toda a minha fé, falei, me protege, que 1000 panelas caiu de um lado, 10.000 do outro, da direita, eu não seja atingido. Uma panelada dessa eu vou pra glória, uma frigideira na cara. E era a sensação que eu tinha, não sei se a pessoa estava arremessando, né? Tava tudo escuro. Aí acenderam vela, lanterna, tudo, ficou na penumbra, né? E comecei a orar por aquela menina, demorou um pouquinho, né? Mas depois o demônio foi embora. Vai embora, a gente foi saber qual foi a origem. Foi essa tábua Ouija aí. Sério, e cadê os intercessores? Picaram a mula. Depois, cadê vocês? Se me largaram na mão. Pô, o negócio ficou feio lá, apagou a luz. O demônio começou a falar que vai matar, a gente ia ficar. Nós vamos procurar um monte para orar. Tem oração no monte, que longe dali. Então era como se a pessoa tivesse invocado ali o demônio com essas brincadeiras? Sim, começa. São demônios menor
assim, menor patente hierárquica, não é um principado, um potestade, não é um espírito territorial, mas é claro, ele vai sobrepujar você, né? Você ficar dando brecha de legalidade aí, é evidente.